Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Vinícius, estou aqui como monitor para trazer a- uma monitoria online, né? Uma aulinha aqui sobre cabeça e pescoço. É um prazer estar com vocês, certo? E esses acontecimentos aí de coronavírus e tudo não podem nos abater e medidas excepcionais, né, devem ser feitas. Vamos lá começar então. Eu não vou enrolar muito, até porque eu não gostaria que o vídeo ficasse muito longo, para que fosse. Vou tentar detalhar o máximo possível, mas é claro, eu queria que vocês ficassem logo sabendo que vocês não devem se guiar apenas por esse vídeo. Vocês devem fazer a leitura do Madeira, se possível, a cada figura que tiver lá. Lá vai ter a figura com uma numeração, né, e a lista do que é cada detalhe, de 1 a 30, de 1 a 20. Você vai pegar cada página daquela dali e colocar no papel e ir anotando todos, certo? Não é só ir anotando, você vai olhar para a figura, passar 5 minutos olhando para a figura e para os nomes e vai pensar, agora eu sei, agora eu sei. Aí vai lá no papel e finge que é a prova e só olha para os números e tenta dizer o que é cada uma. Se você, de 30, acertar 25, parabéns, você está no caminho. Você só tem que ficar repetindo os outros 5 que você errou até acertar, certo? Se você acertou 10, então significa que você tem que ter mais atenção. E isso só vai ser, você vai conseguir com a prática, fazendo repetidas vezes. Não tem para onde fugir. Não pense que o dentista bem sucedido, que tá, né, tipo os nossos professores, por exemplo. Se a gente olhar para eles, pode ter certeza que cada um deles teve que sentar na cadeira quando começou a graduação em odontologia e teve que fazer é, essa mesmo exercício, tá entendendo? Repetir, repetir, repetir. Anatomia cabeça e pescoço é muita repetição. Então vamos nos concentrar nisso, tá bom? Não confiem só nas slides. Mas eu vou botar aqui o slide, vai ter muita coisa que vai estar incompleto. Vocês vão ter que ir lá no Madeira e estudar, tá bom? Fiquem à vontade para tirar dúvidas com a gente. Todos os monitores são, eu acredito que são bem abertos a dúvidas no privado, tudo bem? E assim nós vamos tentar mandar atividades, vamos tentar mandar slides e vamos, por exemplo, eu vou fazer aqui esse vídeo. Eu não sei se os outros monitores farão vídeos também, mas até porque dá muito mais trabalho e tudo, mas eu resolvi fazer dessa forma, porque eu já tinha feito no semestre passado, tudo bem? Então vamos lá. Nessa aula eu botei aula 1 porque, sei lá, dependendo do sucesso, né, dá muito trabalho, mas é uma coisa que a gente pode tentar, né, para o futuro. Vou falar sobre a introdução, sobre o crânio, né, ossos do neurocrânio, ossos do viscerocrânio e as estruturas do crânio. Uma breve introdução, falei aqui, você pode, eu vou ler para vocês, né, mas resumindo, é, falando que no crânio tem os 5 sentidos, né, que ele aloja o sistema nervoso central, que tem as expressões faciais, né, e que o dentista não deve olhar apenas para a boca e dente, mas ele tem que ver o paciente como um todo, tem que se ele perceber uma anomalia fora da região de boca e dente, mas que, por exemplo, numa radiografia, ele tem que encaminhar. E como é que a gente vai encaminhar? Saindo dessa bolha de ficar olhando só para boca e dente. Ah, tem cárie, não tem, tem raiz residual, tá com o dente incluso, papapá. Não, olha também para as outras regiões anatômicas. Como é que a gente vai saber disso? Estudando cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço é para isso, para você saber de tudo. Tá entendendo? Se você estuda é, uma, algumas estruturas que não estão tão relacionadas à odontologia, mas você não estudou, você não sabe onde é que está, você sabe que está errado e que está certo, tá bom? Então vamos lá.
Vou ler aqui para vocês. Se parássemos para pensar nas funções da cabeça e do pescoço, poderíamos pensar em tantas coisas. Com ela, nós respiramos, olhamos, ouvimos, nos alimentamos. Na cabeça está contido o cérebro. Eu deveria ter colocado encéfalo aqui, mas tudo bem. O sistema nervoso central, onde a partir dele, comandos são enviados para todo o corpo. Além disso, na cabeça está contida a face e suas expressões, que nos ajudam a demonstrar emoções na comunicação. Não é bacana? Ontem, por exemplo, não sei quem é que assistiu o BBB, o, o, o grupão, né, ficou com raiva porque o Pyong saiu. E o que aconteceu? Você pode perceber no rosto do Daniel uma cara de fúria, de raiva. E a gente, assistindo, teve muito prazer nisso. Eu, por exemplo, tive cara de alegria, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. Não vamos fugir daqui do que interessa. Eu falei aqui também sobre a questão da radiografia e tudo. O exemplo que eu vou dizer para vocês é que, numa aula recente agora de imaginologia, a professora falou que a gente olhasse para a radiografia lá panorâmica e dissesse o que a gente está vendo de errado. E a gente olhando e vendo assim, poxa, mas está tão certo essa radiografia. Mas a gente estava procurando muito nos dentes, na boca, se tinha alguma cárie, se tinha alguma anormalidade ali. E no final ela disse, não, a normalidade não está na boca, está aqui no pescoço. Essa região radiopaca, bem pequenininha aqui, é um ateroma, ou seja, um acúmulo de gordura na artéria carótida, muito perigosa. Você deveria, tipo, ou seja, olhando a lição que a gente aprendeu disso foi que o dentista ele pode perceber um problema de forma precoce por meio de uma radiografia. Ele já pode encaminhar o paciente, porque, por exemplo, salvar a vida de alguém, tá bom? Assim como tem esse exemplo, existem inúmeros outros. Continuando. Fala do crânio e do neurocrânio, né? O primeiro assunto aí, crânio, né? Neurocrânio e viscerocrânio. O que eu posso falar a respeito disso? Saber o número de ossos é importante. O neuro tem 8 ossos e o viscerocrânio 14 ossos. Ó, neurocrânio você tem que sempre pensar, o osso é único ou o osso ele são dois ossos? Tipo, parietal são dois ossos, occipital 1, frontal 1. Já fez 4 aí, temporal 2, 6, etimoide e esfenoide 1 em 1, 8. 8 ossos. No viscerocrânio, a mesma coisa, só que são 14 ossos. Ossos eu vou falar aqui bem rápido, né? Mandíbula, maxila que são 2, palatino são 2, zigomático 2, concha nasal inferior são 2. Lembrando que a concha nasal inferior é um osso próprio, enquanto a concha nasal superior e média elas fazem parte do osso etimoide. Nunca se esqueçam disso. Osso vômer, osso nasal, osso lacrimal. Osso nasal 2, lacrimal 2, vômer 1. Por que eu pergunto isso? Às vezes o pessoal diz, ah, mas a prova de cabeça e pescoço é difícil. Poderia cair uma questão dessas. Tipo, são ossos do viscerocrânio, mandíbula, osso zigomático, concha nasal superior e osso nasal. Aí você vai lá, olha, não tem nenhum do neurocrânio, deve ser esse. Aí você erra, porque a concha nasal superior faz parte do etimoide. A concha nasal inferior é um osso próprio. Então, nessa parte aqui, o mais difícil, eu acho que você saber que essa lógica aí, concha nasal inferior, né, e tal. Outra coisa, o osso palatino, uma curiosidade, ele aparece, apesar de ele sair aqui tá por dentro aqui, né, da boca, né, ele aparece bem por aqui, ó, porque nessa caveirazinha, nesse crânio não aparece direito, mas é um pontinho bem aqui, ou seja, dentro do globo ocular ele está sendo visto, certo? Vamos continuar. O neurocrânio tem 8 ossos, como eu já havia dito. Vou tentar ver aqui, peraí, rapidinho, um momento. Olha aí, transformei o ponteiro em laser, certo? Você vai ver bem aqui, ó, o osso frontal. Bem aqui é o parietal, occipital, temporal. Perceba que tem sempre aqui, ó, no caso do parietal e do parietal e do temporal, nós vamos ter duplas. E aqui
são únicos. Então aqui já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo, olha aqui o esfenoide aqui, ó. É um morcegão, meu querido. E o oitavo é esse bem aqui, ó. Etimoide. Tá bom? Vamos continuar. Ó, só para vocês entenderem outra coisa. São 8 ossos unidos por suturas fibrosas. Vocês lembram lá das suturas fibrosas? Temos as diartrose, sinartrose. Vocês lembram disso? Sutura fibrosa, sinartrose. Ou seja, elas são imóveis, certo? Os ossos são ligados de uma forma que eles não se movam. A diartrose, que é aquele que com bastante movimento, só tem um no crânio, que é a articulação temporomandibular. Mas a gente vai chegar já já nisso. Continuando, né? Também aqui o neurocrânio ele protege o sistema nervoso central. O encéfalo e as estruturas eles estão aqui, ó, alojadas dentro desse compartimento. Bem aqui, ó, passa a medula espinhal. Bem aqui fica a hipófise. Por isso que o nome aqui é fossa hipofisária. Olha que legal. É assim, a anatomia desse jeito. Vocês vão decorar o nome de um monte de osso e depois quando for estudar músculo, nervo, ou artéria, ou até as estruturas, vocês vão perceber que tá tudo relacionado os nomes. Tá bom? Vamos continuar aqui. Ó, outra coisa, se fizermos um corte transversal, aqui é um corte transversal, certo? A parte inferior, que é essa base aqui, ó, é chamada de base do crânio. E a parte superior, que digamos seja a tampa da panela, seria a calota craniana, também chamada de calvária. Eu imagino que calvária, estou aqui apenas confabulando, que deve ser por causa da cruz, ou da cruz não, da coroa de espinhos colocada na cabeça de Jesus. E aí ele não foi o Calvário e tal, né? Na história ficou desse jeito. Então, eu associei dessa forma. Calvária, a gente coloca na parte da calota craniana, em cima. Bom, mas isso aqui é só curiosidade e eu nem pesquisei não. Estou dizendo aqui baseado nas minhas ideias, que pode ser que eu esteja falando besteira. Mas um vídeo aqui é sobre anatomia e não sobre história. Então, se eu estiver errado, vocês não serão prejudicados, né? Continuando. Osso frontal. Vamos ver aqui o osso frontal. Você vê aí o bichão. Bem aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre as estruturas. Ele é um osso pneumático, é único. Bem aqui a escama do frontal. Essa parte aqui mais convexa, certo? Essa região aqui, você percebe que ele está se projetando para outro osso, para fora do osso. É o processo. Bem aqui, ó, ele se une ao osso zigomático. Por isso que a gente chama ele aqui de processo zigomático do frontal. Lá no osso zigomático também tem um processo indo em direção ao frontal que a gente chama de processo frontal do osso zigomático. Aqui é o processo zigomático do osso frontal. Você está vendo essa região mais protuberante bem aqui, ó, formando, parecendo um arco e flecha, que é um arco superciliar, certo? É um arco superciliar. Está em cima, por exemplo, aqui não estão os cílios, está acima dos cílios, ó, da sobrancelha, arco superciliar. Essa região aqui, ó, que tem um buraquinho, às vezes nem buraquinho é uma abertura. Ela pode ser chamada de forame supraorbital, quando é um forame. E no caso aqui, ó, como tem uma abertura, a gente chama de incisura supraorbital. Supraorbital porque está acima da órbita. Não é interessante? Tem um forame bem aqui, ó, abaixo da órbita, na maxila, que ele está abaixo da órbita. E a gente chama de forame infraorbital. Se tem o forame infraorbital porque está abaixo da órbita, se estiver em cima da órbita é o forame supraorbital. Beleza? Continuando. Margem supraorbital. Margem está acima da órbita, margem supraorbital. E aqui a margem infraorbital. Tranquilo? Bem aqui tem uma região bem proeminente, principalmente nos homens. É a glabela. Nas mulheres ela não é tão proeminente. E essa região aqui, ó, que você vê dentro da órbita e que ainda pertence ao osso frontal, é a lâmina orbital. Tá bom? São as estruturas importantes do osso frontal.
osso occipital, localizado na base e região posterior do crânio, tem as seguintes estruturas interessantes: protuberância occipital externa, que por dentro, né, se você olhar por dentro do crânio, nessa mesma região tem a protuberância occipital interna. Tem a linha nucal, eu acho que é bem aqui, linha nucal superior, linha nucal inferior, forame magno, onde passa a medula espinhal, côndilo do occipital. É importante essa estrutura porque é ela que mantém contato com o atlas, que é a primeira vértebra, não confundir com o axis. Momento. Continuando, vem aqui, ó, o occipital, contato com o atlas. Não confundir com o axis, que seria o segundo. Certo? Então pronto, passando para a próxima. Vamos ver o osso temporal, que bem aqui, na minha opinião, ele está falhando, porque essa figura está mostrando, não está excluindo essa região aqui, que também faz parte do osso temporal. Eu escolhi uma figura não muito boa, tá bom? Erro meu, falha nossa, mas tudo bem. Porque aqui o processo mastoide, o processo estiloide e essa região de meato acústico externo fazem parte do osso temporal. Tudo bem? São dois ossos situados do lado direito e esquerdo do crânio. Processo mastoide, estruturas importantes. Processo mastoide, incisura mastoide, aqui nessa figura não dá para ver direito, mas já vou mostrar outra figura. Forame estilomastoide, que também não pode ver, é mastoideu. Tem um O aqui. Desculpe pelo erro novamente. Eu vou pedir desculpa por alguns erros que tiverem nesse slide, que normalmente vão ser uma digitação e tudo, porque realmente eu fiz esse slide, demorei bastante, porque eu fiquei pegando imagens na internet e preparando a aula, certo? Mas tudo isso para que a gente tivesse sucesso aqui nesse momento. Processo estiloide do temporal, nessa figura dá para ver, processo estiloide. Lembrar que você tem que colocar que o processo estiloide é do osso temporal, já que nós temos o processo estiloide da una e do rádio. Tá bom? A fossa mandibular, onde se encaixa o processo condilar da mandíbula. Nessa região é onde tem a articulação temporomandibular, a nossa ATM, que é uma articulação sinovial, tá bom? É uma articulação sinovial de artrose, né? Do tipo de artrose. Eminência articular, essa região aqui, ó, fossa mandibular, porque é uma depressão onde se encaixa aqui a mandíbula. Articulação ou eminência articular. Por quê? Porque eu associei da seguinte forma: quando você abre aqui a mandíbula, o côndilo ele está quase saindo aqui, está na iminência de sair. Aí eu lembrei de eminência articular, porque é uma articulação, então é eminência articular. Foi assim que eu associei. Bem aqui o poro acústico externo, porque está do lado de fora, obviamente. Lá do lado de dentro tem um poro acústico interno. Crista supramastoide. Vocês percebem aqui, ó, que depois do arco ainda continua uma crista aqui. Essa crista está acima do processo mastoide. Então eu associei crista supramastoide pelo nome óbvio que tem. Nessa parte aqui, ó, é o mesmo osso, só que agora a parte anterior do crânio está aqui e a posterior aqui, certo? Esse é o osso temporal. Bem aqui, poro acústico externo, processo estiloide. Bem aqui é processo zigomático do osso temporal, porque ele está indo em direção ao osso zigomático. Processo mastoide, você percebe bem aqui como se fosse uma fissura, mas é uma incisura mastoidea, certo? Esses nomes, por que tanto detalhe, né? Às vezes esses detalhes todos é porque, ó, você percebe essa irregularidade aqui? No futuro vocês vão ver que tem um músculo que ele se prende aqui, que é o músculo digástrico, certo? Mas isso aí vocês vão ver depois, é o feixe posterior. Mas vamos continuar aqui. Tomara que eu não tenha trocado aqui o nome dos músculos. Forame mastoide,
percebe aqui um buraquinho, forame mastoide. Deixa eu ver se tem algo interessante aqui. Parte escamosa, né, do temporal. Acho que eu falei todos aqui. Vamos ver aqui a próxima figura. Eu não sei se eu botei a parte inferior. Osso temporal, a parte inferior. Você vai perceber que a fossa mandibular, ó, essa depressão, e bem aqui a eminência articular, que aqui está chamada de tubérculo articular, tá bom? Bem aqui tem o canal carótico, é onde passa a artéria carótida. Canal carótico, mas isso aqui está apontando para cá e para cá. Sabe por que está apontando para cá e para cá? Porque na parte externa é aqui e a parte interna, percebe que está quebrado, é bem aqui, certo? Passa um canalzinho aqui, ó, que é o canal carótico. Continuando, processo estiloide, ó. Peraí, processo estiloide, esse bem aqui. Processo estiloide, aquele pontudozinho. Só que eu estou procurando aqui é a espinha esfenoidal. Onde está a espinha? Ah, não está a espinha esfenoidal aqui por motivos óbvios. A espinha esfenoidal é do osso esfenoide, certo? Mas vamos continuar aqui. Incisura mastoide, ó, você consegue perceber aqui, ó. Incisura mastoide. Meato acústico externo, certo? Continuando. Osso parietal. Osso parietal é simples, não vou perder muito tempo aqui em cima, ou aqui nesse osso, mas esse osso aqui na parte de cima, ele faz fronteira com outro osso parietal do outro lado, e bem aqui a gente tem a sutura sagital, aquela que parte o corpo em direita e esquerda. Bem aqui tem o osso frontal, sutura coronal, que divide o corpo em parte anterior e posterior. Bem aqui tem uma sutura com o osso aqui posterior, que é o osso occipital, que é a sutura lambdoidea. E aqui, com o osso temporal, que a gente acabou de ver, né? Ele fica aqui abaixo do parietal, é a sutura escamosa. Por quê? Porque essa região aqui, vocês percebem esses detalhes, como se fosse enrugado, chama de escamas. Essa região escamosa é a sutura escamosa, né? Que é onde vai ter aqui essa divisão. É onde se prende o osso temporal, ou o músculo temporal, ele se prende um pouco também aqui, tá bom? Mas vamos continuar. Osso esfenoide. O osso esfenoide ele tem o formato de um morcego, onde ele tem a asa maior e uma asa menorzinha aqui em cima. E aqui a gente tem um processo pterigóide com a lâmina lateral e medial. A visão superior aí do osso esfenoide, você vai perceber que a asa menor aqui em cima e a asa maior aqui embaixo. Você vai perceber bem aqui, é porque nessa visão ela não ajuda muito. Espero que eu tenha colocado outra imagem. Mas bem aqui tem o forame, forame orbital, certo? Bem aqui o forame redondo, não é forame orbital, esquece forame orbital. Canal óptico, esquece forame orbital. Forame orbital fica lá no osso frontal superior e inferior fica na maxila. Aqui é canal óptico. Apaga o que eu disse. Que vergonha. Tá aqui escrito. Viu? É porque é tanto nome que a gente se confunde, mas tá aqui, ó. Canal óptico. Tá bem por aqui. Tem aqui o forame redondo, o forame oval, o forame espinhoso e o forame lacerado. O nome dessa estrutura aqui, dessa pontinha aqui, ó, a asa menor, é processo clinoide anterior, tá bom? Continuando. Antes de, já que eu vi aqui, ó, dorso da cela, essa região bem aqui, ó, superior. Tubérculo da cela, essa parte aqui. O dorso é essa parte mais alta.
fossa hipofisária, essa região, essa depressão aqui, onde fica a hipófise, tá bom? Ó, o forame lacerado, como é que eu identifico ele? Eu percebo que ele é muito irregular nas bordas. O forame oval, ele é regular, mas ele tem o formato oval, ele não é redondinho como o redondo. E o espinhoso é esse bem pequenininho. Você pode ver aí no osso esfenoide, nessa visão anterior, bem aqui, ó. Entre a asa menor e a asa maior, existe uma fissura orbital superior, que é vista no crânio, bem aqui nessa região de órbita, tudo bem? É uma fissura orbital superior. Bem aqui a gente percebe o processo pterigóideo, onde nós vamos ter o processo pterigóideo medial, que é mais fininho, e o processo pterigóideo lateral. Na pontinha aqui, ó, do processo pterigóideo medial, a gente vai ter o âmulo pterigóideo, tudo bem? Aqui tem o forame redondo, que nessa visão a gente não consegue enxergar direito o outro lado, como a gente enxerga nessa visão superior. A gente pode ver que a espinha do esfenoide não está aqui, mas se você for na página 20 do Madeira, no número 20, na figura, tem vários números, né? Número 20 você vai ver onde fica a espinha do esfenoide, que é melhor vista nessa visão aqui, ó. Tá bom? Ela fica mais ou menos por aqui, a espinha do esfenoide, próximo ali da região de, como é que eu posso dizer, de fossa, por ali, tá bom? Continuando, osso etimoide. Vamos lá. Estruturas importantes. O que é que a gente tem que entender nesse osso etimoide? Ele faz parte aqui, ó, do da parte interna, certo? Da cavidade nasal. Na parte de cima, essa parte aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, ela entra em contato com o neurocrânio. Por isso que é considerado um osso do neurocrânio. O nome dessa pontinha aqui é a crista galli, que a gente chama porque parece a crista de um galo. Bem aqui você percebe a crista galli, lâmina, lâmina cribiforme, essa lâmina aqui meio porosa, lâmina cribiforme, certo? Importante saber que desse osso etimoide faz parte a concha nasal superior e média, que ficam aqui nas laterais da cavidade nasal, tudo bem? Concha superior e média, porque a concha nasal inferior ela é um osso próprio, não se esqueçam disso. Concha nasal superior e média fazem parte do osso etimoide. Eu não tenho como prever, eu não tenho acesso às provas e tudo, mas seria uma questão que eu acho que poderia cair, certo? Vamos lá. Osso pneumático, células etimoidais. Células etimoidais, por quê? Porque são várias cavidades com ar, né? Espaços com ar, e a gente chama isso daqui de células etimoidais. Tudo bem? Isso é o importante do osso etimoide, saber que ele faz parte do neurocrânio, saber que lâmina cribiforme e crista galli, saber que a concha nasal superior e média fazem parte dele, e é um osso pneumático, tá bom? Continuando. Então, até o momento, a gente viu os ossos do neurocrânio. Vamos começar agora a ver os ossos do viscerocrânio, que são aqueles que não têm contato com o encéfalo. Bem, são 14 ossos unidos por suturas, exceto a mandíbula, também chamado de esplacnocrânio. Esplacnocrânio. É difícil. Eu vi isso daqui, essa informação do esplacnocrânio, eu vi numa questão de concurso. E eu, Rodrigo, esplacnocrânio, que diabo é isso? Aí depois eu fui ver na correção que era viscerocrânio. Não sei se ainda é usada essa expressão, mas a título de informação
tá bom? Vamos começar aí os ossos do terceiro crânio, começando pela mandíbula. É um osso único e móvel, conectado ao crânio por meio do côndilo da mandíbula e a fossa mandibular do osso temporal, que fica aqui em cima, certo? Ela tem um arco dentário inferior, né? E as estruturas importantes vamos falar aqui, ó. Processo coronoide, certo? Processo coronoide, processo condilar, processo condilar. O processo condilar é isso tudo, ó, onde tem o côndilo, certo? E essa região aqui, essa que vai em direção, é como se fosse o pescoço, né? Aqui, côndilo é o côndilo da mandíbula, processo condilar, processo coronoide. Eu vou, eu não sei se tem um processo coronoide de outro osso, então eu vou observar isso e eu trago essa informação depois sobre o processo coronoide. Espera aí que eu vou trazer agora essa informação mesmo. Aumenta aí, processo coronoide. Enquanto isso, ó, eu vou falando aqui, ó. Bem aqui é o forame mentoniano, certo? Enquanto essa produção vai atrás da informação ao vivo, rapidinho. Enquanto isso, ó, forame mentoniano. Bem aqui, ó, é o corpo da mandíbula, ângulo da mandíbula. E aqui é o corpo, ângulo e... Ixi, que branco é esse que eu tô tendo? Calma aí. Corpo, ângulo e ramo. Ramo da mandíbula. Meu Deus, calma aí, gente. Que a informação é ao vivo que eu fiquei nervoso. Deixa eu só pegar aqui esse negócio aqui do processo coronoide. Parece que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Incrível. Processo coronoide. Parece que tem outro, hein? Tem, ó. Exatamente. Processo coronoide lá da ulna. Incrível, né? Então, para você tem que colocar que é o processo coronoide da mandíbula, tá bom, gente? Não se esqueçam disso. Processo coronoide da ulna. Meu Deus. Então, vamos lá. O processo coronoide da mandíbula, que é aqui. Processo condilar. Incisura da mandíbula. Essa região bem aqui, ó. Incisura da mandíbula. Linha oblíqua. Olha a linha oblíqua aqui, ó. Essa linha bem aqui, ó, que é como se fosse subindo para o processo coronoide. Tuberosidade macetérica, fica aqui no ângulo da mandíbula, é onde fica esse, aqui ele vai ter a inserção do músculo masseter, certo? Então chama tuberosidade, porque é meio irregular aqui, e é onde o músculo masseter se prende, tá bom? Forame mentoniano, tá vendo aqui? É forame mentoniano. Aqui, ó, essa região aqui, ó, é a fossa mentoniana. Essa região mais assim, essa depressão que tem aqui, fossa mentoniana. Porque essa região de mento, né, gente? Fossa mentoniana, forame mentoniano. Essa parte aqui mais proeminente, a gente chama de protuberância mentoniana, certo? E essa região aqui próximo dos dentes, ó, são os processos alveolares, certo? É o processo alveolar com eminências alveolares. Pronto, processo alveolar, essa região aqui, ó, próximo aos dentes, tá bom? Uma vista posterior também tem estruturas importantes, a mandíbula. A gente vai ver aqui, ó, forame da mandíbula, esse, esse espaço que tem bem aqui, ó. Esse forame da mandíbula vai passar o canal mandibular. O canal mandibular, ele vai levar nervo, né, inervação, irrigação para os dentes da arcada inferior. Ele vai sair bem no forame mentoniano. Algumas pessoas, variações anatômicas, pode passar direto e ficar o canal totalmente ligado um no outro, certo? Do lado direito e do lado esquerdo. Mas em regra, ele
assim, regra, geralmente ele sai pelo forame metoniano, o canal. Sai aqui do forame da mandíbula até o forame metoniano do lado de fora. O suco miloioideo, o que é esse suco miloioideo? Esse suquinho aqui, ó, esse traço aqui, ó. Suco miloioideo, língula da mandíbula, essa, tipo, é uma projeçãozinha aqui que é meio que protege a entrada do forame da mandíbula. Língula da mandíbula. Linha miloioide, não confundir com sulco miloioide, é a linha miloioide, certo? Fóvea submandibular, essa depressão bem aqui, abaixo da linha miloioide, e tem a fóvea sublingual, que é uma depressão acima da linha miloioide, certo? Abaixo da língua, sublingual, abaixo da mandíbula, submandibular. Fóvea, porque é como se fosse uma depressão, como se fosse uma fossa, mas o nome é fóvea. Espinhas mentonianas ou genianas, bem aqui, nessa região, bem aqui da mandíbula, tem as espinhas mentonianas, que também são chamadas de genianas. Por quê? Porque quem se liga a elas é o genioglosso, é o gênio ióide, são músculos que tem esse nomezinho aqui. Por isso que chama espinhas genianas ou espinhas mentonianas. E embaixo tem uma depressãozinha aqui que a gente chama de fossa digástrica. A maxila, composta por dois ossos também, certo? Shaolo disse que ia demorar pouco, mas já está 36 minutos, meu Deus. Vocês que lutem. Vamos lá. Aqui, ó, maxila, dois ossos, certo? Articula-se com todos os ossos do viscerocrânio. Olha aí que coisa legal, curiosidade bacana. Tem 4 processos: o processo frontal, o processo zigomático, o processo alveolar, e lá dentro, eu não sei se eu vou ter essa figura na próxima, tomara que eu tenha botado, é o processo palatino, que vai bem ali na divisão entre palato duro e palato mole, no céu da boca. É um osso pneumático, por isso tem o seio maxilar, né? Que nessa figura a gente não está vendo, mas aqui é oco, tem ar, e ele tem um arco dentário superior. Vamos ver se eu botei a figura ou não. Sorte ou azar, azar ou sorte, eu botei essa daqui. Aqui, ó, as estruturas importantes. Processo frontal da maxila. Peguei lá do livro Madeira, vocês percebem? Essa daqui é a face orbital. Vocês percebem que tem uma dentro da órbita o osso. Essa parte aqui ainda é o osso maxilar. Sulco infraorbital. Aonde? Tá bem aqui, ó. Sulco infraorbital. Certo? Processo zigomático. Ele está indo aqui, ó, nessa direção. Processo zigomático. Nessa daqui é isso daqui, ó. Processo alveolar. Ó. Aqui é a fossa canina. Certo? Fossa canina. Engraçado. Eu acho que não deveria ser aqui, se for nessa figura, e sim aqui. Porque esse é o osso canino. Né? Mas vamos lá. Aqui, ó, espinha nasal anterior. Tá bom? Continuando. Peguei, olha aí. Que imagem linda. Como eu disse, já face orbital, já falei tudinho aqui, né? Espinha nasal anterior, processo frontal da maxila, processo frontal, porque está indo em direção ao osso frontal da maxila, processo zigomático da maxila, porque está indo em direção ao osso zigomático, processo alveolar da maxila, fossa canina, sutura palatina mediana. O que é essa sutura palatina mediana? É essa daqui, ó. Não tem a linha média? Sutura palatina, porque está juntando aqui as duas maxilas, ó, no céu da boca. Bem aqui se chama, é o forame incisivo, certo? Forame incisivo, próximo aos dentes incisivos, ó, gente, para vocês associarem, forame incisivo. Aqui
é a sutura palatina transversa, tá bom? Aqui é o processo palatino, que está próximo ao osso palatino, processo palatino. E sutura palatina transversa, tá bom? Falar do osso palatino agora, você percebe aqui que fica nessa região de palato mole, né? Após aqui o palato duro, ó. É um osso formado por duas lâminas, horizontal e perpendicular. Essa daqui é a lâmina horizontal. A perpendicular é essa bem aqui, ó, onde é que ele está situado, ó. Tá vendo? Próximo à concha nasal inferior. Próximo aqui, se eu não me engano, esse daqui é o etimoide. Será que é o etimoide? Tô achando que é. E bem aqui, ó, é o osso palatino, que sai aqui do céu da boca. E você vai conseguir enxergar ele, ó, onde, ó? Bem aqui no olho, ó. Na lâmina, aqui no, na órbita, tá bom? Não esqueceu, na órbita é possível ver o osso palatino pela órbita. Estruturas importantes, forame palatino maior e menor, que estão aqui nessa região de palato, né, aqui internamente, aqui dentro da boca. Espinha nasal posterior, que é essa estrutura bem aqui na pontinha. Sutura palatina transversa. Incisura esfenopalatina. Deixa eu lembrar o que é essa incisura esfenopalatina. Bem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa subidinha? Nessa parte aqui, ó. Um buraquinho aqui, ó. Incisura esfenopalatina. Por que esfenopalatina? Porque aqui é o esfenoide e aqui é o palatino. Esfenopalatina. Entendeu? Concha nasal inferior. Dois ossos. Eles estão situados nas laterais da cavidade nasal, certo? Bem aqui, imagine que tivesse um osso, o vômer tivesse aqui na frente, a gente tirasse o vômer e aqui a gente conseguisse observar a lateral da cavidade nasal. Você vai perceber o que aqui? Que bem aqui, que tem a concha média e a concha superior, é o osso etimoide, onde bem aqui, ó, você vai ver a lâmina cribiforme, era para ter aqui a crista gala e tal. Bem aqui é o osso esfenoide, ó, que você consegue perceber aqui a fossa hipofisária. E esse daqui é o nosso osso concha nasal inferior, um osso próprio, certo? Muitas vezes é esquecido, desprezado, se sente sozinho, humilhado, mas é ele aqui, ó, ele existe, gente. Concha nasal inferior. Apenas a concha nasal inferior é osso próprio. As conchas nasais superior e média são acidentes anatômicos do osso etimoide. Não se esqueçam disso. Isso é uma potencial questão de prova, certo? Mas quem assiste à monitoria, esse aluno não erra uma questão dessa, né, gente? Eu queria dizer, tudo bem. Vamos lá, continuando. Osso vômer. Cara, o osso vômer, a gente olha para aquele crânio e a gente vê um negocinho bem no meio assim do nariz, assim. É o osso vômer ali, certo? Só que não é só o osso vômer que faz parte ali daquela estrutura do septo nasal, mas ele é a principal, eu digo. Parede mesial da cavidade nasal é um osso fininho que fica bem no meio, contribui na formação óssea do septo nasal. É um osso único, fino e plano. Cara, não tem o que se falar tanto assim do osso vômer nesse momento, ó. Fiquem com essas informações, acreditem em Deus que tudo vai dar certo. Osso nasal, você vai ver dois ossos retangulares. Contribui na delimitação da abertura piriforme. Por quê? Essa é a abertura piriforme. Bem aqui, ele faz a limitação, ele delimita até onde vai a abertura piriforme, certo? Acima está o frontal, do lado está a maxila. Aqui é uma sutura nasomaxilar e aqui a frontonasal, bem aqui, ó, frontonasal, certo? E aqui a sutura nasomaxilar.
Aqui eu acho que é sutura internasal, se eu não me engano. Deixa eu só tirar essa dúvida aqui no Madeira, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Madeira? Como vai você? Ele aqui tira minhas dúvidas no mesmo instante. Só que parece que esse cara quer falhar comigo hoje. Esse cara quer falhar, porque bem onde eu pensei que tivesse a informação, ela não está. E aí até o final aqui eu digo para vocês porque falhei. Mas vamos lá. Mas eu acho que é internasal, sutura internasal. É a lógica, né? Eu vou pela lógica. Está entre as narinas, né? Curiosidades. Antes, o osso nasal, ele não tem contato com o osso lacrimal. E às vezes as pessoas perguntam nas provas, o osso lacrimal, ele se articula com quais ossos? Aí vai falar maxilar, frontal, nasal e zigomático, tá entendendo? Ele vai trazendo um monte de osso e vai excluir logo, porque por ter proximidade, às vezes a gente confunde, entendeu? Olha aí, gente, acabei de pesquisar no Google. E o nome, pelo menos aqui no Google, né? É sutura internasal. Tá vendo como é lógico as coisas? Inter por quê? Porque tá entre. Internasal. Entre os ossos nasais. Tá vendo? É lógico isso. Assim como é intermaxilar. Entendeu? Vamos pra próxima. Osso lacrimal. Tá bem aqui no cantinho, ó. Cantinho aqui é na parede média da órbita, né? São dois ossos também retangulares, certo? Tem o canal lacrimal, bem por aqui. Continua. Osso zigomático. São dois ossos, né? Ele faz a projeção lateral da face, que a gente chama de maçã do rosto. Eu não sei porque é maçã, né? Tipo, não sei por que mesmo, gente. Acho que não tem nada a ver com maçã, mas tudo bem. Três processos. Frontal, porque aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Frontal, processo frontal do osso zigomático. Processo zigomático do osso frontal. É só trocar os nomes. No final tu diz de quem é. É um processo frontal do osso, qual o osso zigomático. Processo zigomático do osso frontal. Processo temporal do osso zigomático. Processo zigomático do osso temporal. Olha como é legal. Processo maxilar do osso zigomático. Processo zigomático do osso maxilar. É uma brincadeira. Contribui na formação da parede lateral e inferior da órbita. Porque aqui por dentro, ó, parede lateral e inferior da órbita. Às vezes, na questão, pode perguntar, a pessoa fraturou, estava com essa parte lateral da órbita inchada, lateral inferior da órbita inchada, qual foi o osso atingido? Zigomático, né, gente? Então vamos continuar. Estruturas importantes. Arco do zigomático. O arco do zigomático não é a mesma coisa que o osso zigomático. O osso zigomático ele pega uma parte do arco, mas o arco é uma junção tanto do osso temporal como do osso zigomático. Tem o processo zigomático do osso temporal e o processo temporal do osso zigomático. Eles se unem na sutura zigomático-temporal, certo? Zigomático temporal, acertei, ó. Viu como é lógico? Aqui, ó, arco zigomático, forame zigomático facial. Bem aqui tem um forame infraorbital, beleza? Mas bem aqui, às vezes tem um, às vezes tem dois, às vezes tem três, às vezes não tem, mas é o forame zigomático facial. Se não tem, aí também eu não sei se eu exagerei. Mas pelo menos na figura do Madeira tem três pontinhos e aqui tem um, certo? Processo frontal do zigomático, sutura zigomático temporal, processo temporal do zigomático, sutura zigomático temporal, e bem aqui é o processo temporal do zigomático, sutura zigomático maxilar, bem aqui, ó, e processo maxilar do zigomático. Continuando. Bem, essa imagem aqui, eu acho que é uma das últimas, e já está acabando, gente.
é a órbita. Você percebe a órbita? E eu queria que você ficasse com essa imagem, porque às vezes pode cair uma questão assim: quantos ossos compõem a órbita? Ou então, quais ossos compõem a órbita? Aí vai lá, zigomático, não sei o que mais, não sei o que mais. Aí bota um osso nada a ver, tá entendendo? Tipo, saibam logo que são esses: zigomático, esfenoide, aqui ó, maxilar, lacrimal, etimoide, frontal e ó, aquele bem pequenininho, ó, todo mundo esquecer, não pode esquecer, é o palatino, certo? Palatino. Não esqueçam nunca. É uma pegadinha, tá bom? Não se esqueçam. Essa parte aqui também, ó, outro detalhe. Esse esfenoide aqui é a asa maior do esfenoide, tá bom? Asa maior do esfenoide. E aqui, na minha opinião, é a asa menor do esfenoide, porque a gente sabe que juntando a asa maior com a asa menor, forma essa estruturazinha aqui, ó, que a gente chama de fissura orbital superior. Fissura orbital superior, certo? Se eu não me engano, esse daqui é o canal óptico. Se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui, canal óptico na órbita, onde fica, né? Com quase certeza absoluta, ó, o ápice da órbita fica no canal óptico, formado pela asa menor do esfenoide. Então, é bem aqui, ó, canal óptico, asa maior do esfenoide, ou fissura orbital superior, osso palatino, esfenoide, né? Frontal, lacrimal, maxilar, zigomático. Nunca esqueçam disso, tá bom? Etimoide palatino, formado por 7 ossos, sendo 3 do neurocrânio, frontal, esfenoide, etimoide e 4 do viscerocrânio. Ah, e agora para encerrar mesmo, agora é verdade, gente. Suturas. Falar das suturas rapidinho. A sutura não tem muito o que se discutir. Normalmente é o nome de um lado com o outro, ou então de uma coisa muito importante assim para anatomia. Por exemplo, sutura coronal. Poderia ser, por que não é sutura frontoparietal? Porque, gente, bem aqui todo mundo estuda desde o começo da primeira aula de anatomia, daquele planos, eixos, não sei o que mais, que aqui, ó, é o plano coronal, ó, sutura coronal, tu parte a pessoa em anterior e posterior, assim como aqui é o sutura sagital. Essas aqui não tem pra onde correr, é esse nome e pronto, certo? Sutura escamosa, porque tem escamas aqui pertinho, ó. Sutura escamosa. Sutura lambdoidea, essa daqui é diferente mesmo, nome louco, nome doido. Sutura lambdoidea, certo? O bregma é isso bem aqui, se eu não me engano, é a junção tanto da sagital como a coronal. Esse bem aqui é o bregma, tá bom? E assim como bem aqui é chamado de lambda, lambda, essa junção aqui do sagital com a lambdoide. Esses ossos que você percebe aqui, ó, que nem todo mundo tem, mas nessa imagem aqui eu botei justamente porque são ossos suturados, que a gente chama. Ossos suturados. Ele não tem nome, tem esse nome, ossos suturados. Porque isso aqui é o que? É parietal? É occipital? Não, ele está no meio de uma sutura que é osso suturado, certo? Sutura esfenoparietal. Vamos imaginar, esfeno é de que? Esfenoide, parietal. De que? De osso parietal. Então tá onde? Esfenoparietal. Vamos pensar aqui, aqui é o parietal, aqui é o esfenoide. Ah, é aqui, ó. Olha que legal. Sutura esfenoparietal. Sutura esfenofrontal. Vamos pensar, esfenoide com frontal. Onde é que está o frontal? Tá aqui. Peraí. Esfenoide, bem aqui. Olha, que legal. Esfenofrontal. Sutura occipitomastoide. Onde é que é o mastoide? Opa, bem aqui. Sutura occipito. Peraí, occipito. Bem aqui, ó, nessa figura. Sutura occipitomastoide. Sutura occipitomastoide. Parietomastoide. Parietomastoide. Vamos pensar, parietal,
e mastoide. Lembrando aqui, ó, bem aqui é lambidoide, certo? Mas bem aqui, ó, parietomastoide, tá bom? Basicamente é isso. Suturas não são difíceis, você sempre pega o nome de um osso com o outro, exceto alguns nomes mais clássicos, como coronal, sagital, escamosa. Essa estrutura lambda é esse ponto de interseção aqui na parte posterior e bregma na parte anterior. Tudo bem? Com isso, fico por aqui. Agradeço aí a paciência. Sei que a aula demorou um pouco, mas de qualquer forma tentei ser o mais rápido possível. Complementem com o livro, certo? Não deixem não se confiem só aqui, estudem pelo livro. Né? No caso da gente aí, da monitoria, a gente usa muito o livro do Madeira, tá bom? E é isso. Fique com as referências, ó. Peguei assim, então eu tiro aí algumas imagens, né? O livro Madeira, tudo bem? E bom, bom descanso, se cuidem, tudo bem? Um abraço a todos. Valeu.